ok? Isso aqui vai ser matéria nossa lá na frente, nós vamos estudar a acumulação de cargos, é matéria do direito administrativo. Nós vamos ver que a Constituição, tanto a federal quanto a estadual, ela permite 3 casos de acumulação. Quais são eles? 2 de professor, 2 de saúde regulamentada e 1 técnico ou científico, mais 1 de A doutrina encara o cargo de agente de segurança prisional, o cargo de policial civil, de delegado de polícia civil, de policial federal, de policial rodoviário federal, como um cargo técnico ou científico. E a jurisprudência também encara dessa forma, ok? A única exceção, pessoal, são os militares. Perceba que eu estou começando a matéria nossa a partir da primeira tela aqui, ok? Militar não vai poder ter acumulação de cargo. As exceções constitucionais são para o pessoal civil e nesses 3 casos. 2 de professor, 1 técnico ou científico mais 1 de professor e 2 de saúde o quê? Regulamentado. Sim ou não? Entenderam? Pessoas, então, vamos prosseguir. Eu queria que vocês soltassem a caneta e prestassem atenção em mim agora. Pessoal do online, já pode focar aí no quadro. Quem tiver dúvida, já pode mandar aí no YouTube, no telediferencial, no chat aqui, que eu vou estar de olho também. E a gente vai estar respondendo as dúvidas aí do online, juntamente com o pessoal aqui. Beleza? Se não deu tempo de copiar, tira uma foto aí, que a gente precisa correr, que a matéria é grande. Pessoas, vamos lá. Nós vamos começar estudando Estado, governo, administração pública, seus conceitos, elementos, fontes e princípios, ok? Primeira coisa que eu te pergunto. Estado. O que é Estado? O que seria Estado? Pessoas, nós temos uma definição clássica, que eu coloquei aí no quadro, que é o povo, mais território, mais o governo soberano. Perceba que o Estado, para ser formado, ele precisa destes 3 elementos. Sem um destes 3 elementos, não se tem o Estado. Nós vamos ter lá ocasiões em que vai haver povo e território. Um povo e um território. Se não houver um governo soberano, que tem a sua política, que tem o seu comando, que tem a sua organização hierárquica, esse Estado não está constituído, esse Estado não pode ser reconhecido. É preciso o governo soberano, juntamente com o povo e o território, para que esse Estado seja reconhecido. Um bizu e bizu de prova, para vocês perceberem quando é Estado e quando é governo, porque eles vão tentar confundir lá na prova, é que o Estado, você tem que lembrar da estrutura, do esqueleto total. Lembra da estrutura, do esqueleto. E o governo, que já é o gerenciamento e a condução, você vai lembrar do cérebro, do comando, ok? Então, o bizu para a prova é que o Estado é a estrutura, o esqueleto, que não vai funcionar sozinha, só vai funcionar com o governo, que é o gerenciador, que é o condutor. Esse governo, pessoal, é o que vai tomar as decisões de condução deste Estado. O governo, que é o cérebro, ele vai gerir politicamente a máquina estatal. Então, para que esse Estado caminhe, para que esse Estado avance, é preciso um gerenciamento político. Esse gerenciamento vai ser feito pelo cérebro, que é o governo. Sim ou não? Entenderam até aí? Então, esse governo, pessoal, né, que a gente conhece vulgarmente como aqueles que estão instituídos no poder, que a gente elege lá, o presidente do Brasil, o presidente do Supremo, os deputados, os senadores, isso tudo faz parte de um grande contexto de governo político, de condução desse Estado, sim ou não? Essas pessoas, pessoal, são divididos lá em poderes instituídos. São os famosos o quê? 3 poderes. Quais são os 3 poderes, pessoal? Legislativo, executivo e judiciário. Eu vos pergunto, desses poderes, qual
que tem como função predominante a administração? O executivo. Agora eu pergunto, outra capciosa. Os outros poderes possuem função de administrar, sim ou não? Sim. Você vai pegar o poder judiciário, qual que é a função predominante do poder judiciário? É a função jurisdicional. Mas o judiciário também administra? Sim, também tem seus servidores, também tem hierarquia entre servidores. Lá no judiciário eu também desempenho funções administrativas. E no legislativo? Qual que é a função predominante? Legislar, fazer leis. Mas no legislativo eu possuo a função administrativa, sim ou não? Sim, eu possuo a função administrativa. Então eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que em todos os três poderes instituídos eu tenho permanentemente a função administrativa. Todavia, só no executivo que ela é predominante. No judiciário e no legislativo, trata-se de função atípica, de função que não é predominante, sim ou não? Alguma dúvida até aí? Não, né? Pessoas, então, eu preciso lembrar que Estado é a estrutura, é o esqueleto, é o corpo, e ele não vai se mover sozinho. Ele precisa do cérebro, que é o gerenciamento, que é a condução, que é o comando, que vai fazer esse Estado andar por meio das decisões e da condução política, ok? Que é exercida pelos chefes políticos, lá pelo presidente, pelos ministros do Supremo, pelos ministros, pelos deputados, pelos senadores, ok? Esse pessoal, primordialmente, vai fazer a condução política. Sim ou não? Alguma dúvida? Pessoas? Vamos passar para frente. A administração pública é objeto primordial do direito administrativo? A administração pública. O que seria a administração pública? Eu quero respostas simples. O que eu posso chamar de administração pública? Em que diferencia a administração pública da administração privada? Qual a diferença? Alguém pode me responder? Sentido? Isso, a norma diferencia bastante. Pessoas, o quê? Aonde é aplicado também. A diferença básica da administração privada para a administração pública está em duas palavrinhas. Quais são essas palavras? Interesse público. A administração pública, ela é concebida e desenvolvida visando o interesse o quê? E a administração privada visa o quê? Visa o quê? Lucro, dinheiro, ok? A administração privada está iminentemente atrás de lucro, atrás de mais-valia, atrás de recompensa, atrás de dinheiro. A administração pública, pelo contrário, ela tem que ser iminentemente preocupada com o bem-estar social, com o público. Sim ou não? Por isso que lá no transporte coletivo, eu não posso ter um preço exorbitante. O preço lá do transporte coletivo tem que ser preço módico, tem que ser um preço acessível, porque eu não posso ter lucro ali. Eu tenho que satisfazer a necessidade de uma população que precisa se locomover de maneira barata, de maneira social. Ok? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, a administração pública, ela é foco primordial do direito administrativo, e eu coloquei no quadro uma função do direito administrativo, uma definição de direito administrativo que eu gosto bastante. Vamos ler lá? É um conjunto harmônico de regras e princípios. Por que eu não estou escutando ninguém? Espera aí, deixa eu ver se eu escuto o pessoal do online aí. Online, fala comigo. Conjunto harmônico, vocês também. Conjunto harmônico de regras, princípios, de órgãos, agentes,
entidades públicas que exerçam atividades administrativas de forma concreta, direta e imediata para atingir os fins. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Então, esta é a definição de direito administrativo que mais me agrada. Se você for estudar, cada doutrinador vai falar algo diferente, ok? Mas essa é a que mais me agrada e é a que eu trouxe para vocês, que eu acho que é mais fácil de aprender, beleza? Qual é o conceito material? São as atividades de administração que a administração pública desenvolve. E quais são elas? Eu listei aqui e nós vamos digitar e vocês vão copiar aqui. Por isso que eu pedi, 4 linhas em cada. Quais são as atividades, então, listadas pela doutrina da administração pública? Comigo. Não ouvi. Serviço público, polícia administrativa, de novo. Serviço público, polícia administrativa, vamos estudar, então, cada uma dessas atividades, começando por serviço público. Pessoas, o que seria serviço público? Que é uma das atividades da administração. Está lá no quadro. Está lá no slide. Serviço público, pessoal. Pessoas, todo aquele serviço que eu preciso para que uma sociedade, uma comunidade se desenvolva. Num local urbano, vou precisar lá iluminação pública, pavimentação, fornecimento de energia, saneamento básico, fornecimento de água, coleta de lixo, sim ou não? Essas utilidades da vida moderna são propiciadas pelo Estado através do serviço público. Então, uma das funções da administração pública é prestar esse serviço. Como se trata de um serviço social, de um serviço para o desenvolvimento de uma comunidade, de manutenção desta comunidade, esse serviço público, ele não pode ter aqui nele incluído o lucro. As tarifas têm que ser o quê? Módicas, como eu já falei. Por isso é um serviço público, sim ou não? Sim. Pessoas, olha lá a definição do quadro. Eu quero que vocês anotem. Toda atividade que a administração pública executa, direta ou indiretamente, para satisfazer a necessidade pública sob regime predominantemente público. Eu vos pergunto, se o regime é predominantemente público, significa que entidades privadas podem prestar serviço público, sim ou não? É claro que sim. Entidades privadas podem prestar serviço público por meio das parcerias públicos-privadas, por meio das ONGs, as OS, o CIP, o Sistema S, né? Que ele é todo composto de entidades privadas criadas por lei, que são sui generis, mas essas atividades de serviço público podem sim, não é a regra, mas podem ser realizadas por entidades privadas. Todavia, o regime é predominantemente público, porque mesmo entidades privadas têm normas que vão ser de direito público. Entenderam? Então, é um regime meio misto. É predominantemente público, mas ele é misto. Ok? Sim ou não? Sim. Quando tem uma entidade privada prestando esse serviço, o regime é misto. Beleza? Deu o exemplo da iluminação pública, pavimentação, emissão de certidões, documentos, fornecimento de energia e água tratada. Copiaram, sim ou não? Sim. Pessoal do online, alguma dúvida? Pode mandar, deixa eu olhar aqui no chat. Ver se está tendo alguma novidade. Para cá? Nenhuma dúvida aqui. Oi. Nesse caso, como é que fica a questão do lucro? Questão do quê? O lucro.
o lucro não pode ser objetivo da administração pública. O objetivo da administração pública é o interesse público. Então, as tarifas, elas têm que ser somente para a manutenção. Elas não podem visar o lucro. Aí, quando é delegado ao privado, essa instituição privada tem que ser sem fins lucrativos. Nós sabemos que na prática existe esse lucro, né? Mas a instituição ela tem que ser sem fins lucrativos. Ok? Sim ou não? Vamos lá para a próxima? Todo mundo copiou? Está saindo o áudio certinho aí? Aí atrás, estão me escutando? Alguma dúvida do serviço público? Se tiver muito rápido, pessoal, dá uma avisa aí, levanta a mão. Pessoas, polícia administrativa. Essa atividade da administração pública, nós temos que tomar muito cuidado com ela. Por quê? Eu vou explicar. Muita gente confunde a atividade de polícia administrativa com a atividade policial. São coisas distintas, são coisas completamente diferentes. Eu falo isso para vocês porque eu mesmo, quando comecei a estudar, tinha dificuldade nesse sentido e às vezes eu confundia. E eu já vi essa confusão sendo aproveitada em provas. Então, muitas vezes, eles aproveitam dessa confusão e nas provas vão misturar a polícia administrativa com a atividade policial. Perceba a diferença. A atividade policial vai ser aquela exercida pelas polícias determinada na lei. É uma atividade determinada na lei. É uma função determinada na lei. Por exemplo, nós temos várias polícias. Tem a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal. Nós temos, o que mais? Polícia Federal, Polícia Legislativa, né? Do Senado, Polícia Legislativa da Câmara, Polícia Legislativa da Assembleia Estadual aqui. Nós temos também. Perceba a grande variedade de polícia que tem. Né? Em breve nós teremos a polícia penal, dos agentes prisionais. Mas o que eu quero que você perceba é que cada polícia dessa tem uma função delimitada na lei ou na Constituição. Vai ter a função dela. Polícia militar, qual é a função? Policiamento ostensivo, preservação da ordem, sim ou não? Polícia civil, qual a função? Polícia Judiciária do Estado, apuração de crimes, de autoria e materialidade dos crimes, sim ou não? Polícia Rodoviária Federal, patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Polícia Federal, Polícia Judiciária da União, vai apurar a autoria e materialidade de crimes federais. Polícia Ferroviária Federal, custa cair, mas às vezes cai. O que a Polícia Ferroviária Federal faz? Patrulhamento ostensivo das ferrovias, o quê? Federais, né? Tem uns 30 aí que fala que e está na justiça e tal. Então, vamos ver se sai a norte e sul do papel, né? Para voltar. Pessoas, isso tudo que eu falei para vocês são as funções de cada polícia. E a polícia administrativa é o quê, professor? Polícia administrativa, ela vai restringir atividades privadas, bens e direitos. Só. Ela não age sobre a pessoa. Quem vai agir sobre a pessoa é a atividade policial. São essas polícias que eu listei para você. A polícia administrativa, que pode ser exercida por um agente público que não seja policial, ela vai atingir atividades privadas, bens, valores, ok? Ela vai atingir isso, e não a pessoa. Entenderam a diferença, sim ou não? Sim. Então é o seguinte, polícia administrativa, por exemplo, aqui em Goiânia, a AMT, né? O pessoal fala os amarelinhos. Eles são policiais? Não, eles são agentes de trânsito. Mas eles exercem função de polícia administrativa? Sim. É claro que sim.
eles exercem a função de polícia administrativa de trânsito, sim ou não? Então ali, eles têm a capacidade de agir adotando todas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito, ok? Então tá lá no Código de Trânsito, apreensão do carro, retenção da CNH, emissão de multa, advertência. Então esse pessoal, eles vão poder fazer tudo que o Código de Trânsito prevê administrativamente. Ah, mas e se precisar prender, professor? Se precisar prender alguém, a função dele é atividade policial, de prisão? Não. Mas todo e qualquer cidadão pode prender em flagrante? Pode. Então, muitas vezes acontece, tá lá, a pessoa na blitz, eles veem lá, observam uma situação de flagrante, consultou lá o carro, viu que o carro está lá, caráter geral, né, está roubado, a pessoa está lá dentro. Então, às vezes, esses agentes vão agir, não porque eles têm o dever de agir, mas porque é possível e está dentro das atribuições dele, tendo em vista que eles estão investigando ali uma infração administrativa. Então, inicialmente, ele pode investigar uma infração administrativa e se deparar com um flagrante. Ah, mas não dá para prender porque está armado, não sei o quê. Então, o mínimo que ele tem que fazer como agente público é o quê? Pedir ajuda. Sim ou não? Ele pode se esquivar disso? Não. O agente público ele tem sempre que pedir ajuda, né? Quando você passar lá no concurso, que se Deus quiser você vai passar, se tornar um ASP, ocupar o cargo efetivo de ASP, você vai estar lá na estrada, você vai ver um incêndio. Você é um agente público, você é um agente do Estado, você precisa ligar. Você vai ligar lá e vai falar, ó, se for PRF 191, ó, tá tendo um incêndio, quilômetro tal, tal, tal. Você está avisando, não é a sua atribuição. Eu sei que você não vai ser bombeiro, se você for ASP. Mas você, como um agente público, você tem o poder, dever de bem servir a sociedade. Isso está lá no munus público, a natureza do serviço. Você faz um compromisso com a sociedade. Ah não, professor, quero passar no concurso, eu quero ser agente zonal, policial, que eu quero dar carteirada e entrar de graça. Não, isso é transgressão disciplinar. Você vai entrar e ocupar um cargo efetivo porque você vai servir a sociedade. Você vai bem servir a sociedade. Essa é a função primordial de todo cargo público, não interessa qual que ele seja. É a essência do serviço público. É o munus público, é o compromisso com a coletividade. Nós avançamos, vamos voltar de novo, e eu quero que vocês copiem lá a Polícia Administrativa. Alguma dúvida aí? Pessoal, definição, ó. Restrições ou condicionamentos impostos ao exercício de atividades privadas em benefício do quê? Sempre em benefício do interesse o quê? Público. Pessoal, quando um agente de trânsito vai lá e apreende o carro de alguém que não tem carteira, não tem CNH, ele está agindo para o benefício público, para o interesse público. Se essa pessoa estiver andando aí nas ruas, ela pode causar um acidente, pode causar mortes. Então, ele sempre está agindo em benefício do interesse público. O poder de polícia administrativa é sempre em benefício do interesse público. Continuando. Olha lá, outro exemplo, AMA. Eu falei de AMT, né? Mudou de novo, é SMT, né? AMA. A AMA é o quê? Uma agência ambiental, municipal, sim ou não? Tá, você está lá na sua casa e está ouvindo muito barulho de festa, o vizinho e tal, você vai discar 190. Ó, tá um barulhão aqui, não consigo dormir, já são 3 horas da manhã, alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Aí o pessoal vai passar para você o telefone da AMA. Falou, ó, é uma infração ambiental, dá uma ligada lá na AMA. Aí você vai ligar na AMA e os agentes da AMA vão vir com aquele aparelhozinho que mede decibéis, né? Fala, ó, não pode, está fora do decibéis permitido para esse horário. E eles podem o quê? Emitir multa.
é uma infração administrativa. Geralmente, quando continuam as ligações, lá no Copom, vão aumentando, os policiais entendem que ali está exagerado aquele barulho. Então eles deixam de agir administrativamente, eles não vão passar mais o telefone da AMA, aí eles vão lá. Porque aí já é uma contravenção penal, chamada perturbação do sossego, perturbação da paz pública. Não tem nem horário, tem gente que acha que tem horário, né? Ah não, é só depois das 10, não. Isso é uma convenção nossa, social, mas em qualquer horário que estiver fazendo barulho, perturbando toda uma vizinhança, é suscetível de cometer essa contravenção. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas vezes a gente pode confundir o serviço de polícia administrativa com a atividade policial. Se for uma obra, nós temos, por exemplo, no município, os fiscais de postura do município. Eles chegam lá e, juntamente com os engenheiros lá da prefeitura, eles vão lá medir se aquela obra tem a quantidade de andar necessária daquele setor, do plano diretor. Se tiver mais andares, ó, tem que destruir os andares de cima, é só até o 7º andar, não pode. Emite multa, são punições administrativas. Em último caso, interdita a obra. Chega lá, cadê o alvará ambiental? Está construindo em cima do nascente. Ah, não tem alvará ambiental. Está interditado, fiscal de postura do município, ok? Vigilância sanitária. Vai investigar um açougue, muita denúncia, só liga lá na vigilância, a picanha lá está muito dura, não tem jeito não. Vai lá os fiscais, pega um pedaço da carne, verifica que é carne de cavalo, não é carne de boi. Interdita lá o local, poder de polícia administrativa. Interditou a empresa da pessoa, é um bem dela, é o ganha-pão, mas em benefício do interesse público, que eles estão vendendo carne de cavalo, enganando o povo, e contra a saúde do povo, eu vou interditar. Ah, eu estou achando ruim, não é carne de cavalo não, é picanha de primeira, entra na justiça, que a vigilância sanitária interditou. Esse é o poder de império da administração. Eu me sobreponho, eu sou Estado, eu me sobreponho ao interesse particular, não quero saber, está interditado. Eu verifiquei aqui que está errado e está interditado, e tome multa. Ok? Geralmente essas operações são feitas também com agentes policiais, para que, se for necessário, o uso de força policial já esteja disponível. Sim ou não? Não impede de alguém que está exercendo polícia administrativa, diante do flagrante, agir, porque todo cidadão pode prender em flagrante. Pode? Deve? Não. Quem deve? Aqueles listados nas atividades policiais, seja pela Constituição, seja pelas leis. Esses não só podem, como esses devem. Né? Eu costumo dar um exemplo, em Goiânia, antigamente tinha uma boate, ali na T1, e teve um assassinato lá, né? Uma troca de tiro, e alguém morreu. E lá havia ali 2 policiais, né? E os policiais ali não fizeram nada, não ligaram, chamando ajuda, não ajudaram em nada, apenas entraram e saíram, diante daquele BO ali. Né? E aí foram puxar lá, porque tem a lista, que todo mundo se apresenta como policial, porque está armado. Então o pessoal viu e falou, ó, o pessoal estava ali e não fez nada. Então esses policiais acabaram respondendo aí processos administrativos, porque como eles se identificaram, eles assumiram o seu cargo. E eles têm que assumir, porque eles não vão transitar desarmados, porque é perigoso. Mas quando eles assumiram ali, eles assumiram diante de todos o compromisso munus público. Olha, eu sou servidor policial. Então, se algo acontecer, eu estou aqui também para garantir a defesa, para garantir a vida. E diante do fato de não terem feito nada, sequer ter ligado, chamado a apoio, eles responderam processo administrativo disciplinar. Ok? Sim ou não? Carteirada, o tal da carteirada é tenso, né? A carteirada, ela é tida como transgressão disciplinar, tanto no nosso Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás, lá no artigo 304,
quanto lá na 8.112, né? Tirar proveito pessoal do cargo. A carteirada ela só é permitida se você estiver em serviço. Né? Vamos supor que você ocupe o cargo de agente prisional, você esteja em uma diligência atrás de um monitorado que usa tornozeleira. É comum, né? Às vezes tem uma diligência que a gente precisa ir em uma boate, em um show, em um clube, em um parque, que o tornozelado está lá. Às vezes ele pode até estar lá legalmente, mas lá ele tenta arrancar, né? Porque ali tem muita gente, é mais fácil de se dispersar. E aí você precisa ir. Na sua funcional vai ter lá, é permitido o livre acesso, mas desde que você esteja em serviço. No seu lazer pessoal, é claro que você tem que usar os seus vencimentos pessoais para arcar com o seu lazer. Amém, irmãos? Amém. PROCON não precisa nem falar, né? É a Polícia Administrativa do Consumidor, né? Venda casada, por exemplo, quem já financiou casa aqui? Às vezes a gente chega lá para financiar, fala assim, não, mas para você obter o financiamento, você precisa pedir o cartão de crédito, comprar o seguro, capitalização para aumentar seu relacionamento com o banco. Exatamente. Vocês já viram isso, sim ou não? Isso é a famosa venda o quê? Venda casada. A gente já vai pagar aquele turbilhão de juros, um juro altíssimo, que no final que você pagou a sua casa ou o seu apartamento, você vai estar comprando 2 ou 3, se fosse no dinheiro, e você ainda tem que ir lá e fazer cartão, e fazer seguro, e fazer capitalização, por uma venda casada, proibida. Isso é porque existe PROCON municipal e estadual. Imagina se não tivesse PROCON. E Secretaria do Consumidor da União. Imagina se não tivesse. Então nós necessitamos dessa polícia administrativa, porque ela é a defesa do interesse público. Nós precisamos, ok? Sim ou não? Interdições, multas, cancelamento de permissões, alvarás, tudo certo aí? Posso passar para frente? Alguma dúvida? Polícia administrativa? Então vamos para fomento. Alguém sabe me dizer o que seria o fomento? Essa atividade da administração? Incentivo da administração pública. Exatamente, pessoas. O fomento é o recurso que a administração pública usa para incentivar a atividade privada, para que esse incentivo acabe gerando benefício para o interesse público. Vou dar um exemplo de fomento. Nós temos aqui do nosso lado a cidade de Senador Canedo. Quem conhece Senador Canedo? Levante a mão. Lá em Senador Canedo, nós tivemos durante muitos anos uma política de isenção de impostos. As empresas que se abrigavam, que se alojavam ali, elas tinham isenção. Então, em um período determinado da história de Senador Canedo, muitas empresas e indústrias foram para lá, sim ou não? E ali a cidade se desenvolveu muito, porque essas indústrias geraram emprego, ok? Desenvolveram o comércio, a economia, a rede hoteleira, a rede de serviços. Então, toda a cidade se desenvolveu economicamente. Quando a isenção acabou, se eu não me engano foram 10 anos, aí acabou a isenção, as indústrias tiveram que pagar o imposto, deu um up na arrecadação do município e o município pode fazer várias coisas, construir várias obras. Sim ou não? Então, o desenvolvimento foi muito grande. Isso é um tipo de fomento. Vou dar outro exemplo de fomento da administração pública. A famosa Zona Franca de Manaus. Quase tudo que você compra no Brasil, você olha atrás, está lá. Zona Franca de Manaus. Se eu não me engano, 1 ou 2 anos atrás, foi aprovado a renovação da Zona Franca por mais 30 anos. Então, pessoas, isso gera desenvolvimento naquela região? Demais. Imagina se lá em Manaus não tivesse essa Zona Franca.
Seria difícil desenvolver aquela região, não seria? Ali é difícil de chegar, a Transamazônica, ela tem muitas partes ainda que não foram sequer asfaltadas, né? Então, seria muito difícil desenvolver aquela região. Com a Zona Franca, a isenção de impostos, eu consigo trazer indústrias para lá, desenvolver, gerar emprego, trabalho, renda, desenvolver comércio, economia. Então, o fomento, quando ele é bem usado, ele serve para o desenvolvimento da região. Ele gera emprego. Porque o problema é que, às vezes, pessoas mal intencionadas utilizam da máquina administrativa para entregar esse fomento. Por exemplo, para empresas bilionárias. Vou dar um exemplo hipotético, não sei se aconteceu no Brasil. O governante foi lá e fez um financiamento, e autorizou um financiamento no BNDES a juro quase zero para a JBS, que é uma empresa bilionária. Não sei se aconteceu no Brasil. Autorizou um empréstimo do BNDES para a JIF, a juro quase zero para pagar em 30 anos. Não sei se aconteceu no Brasil. Mas isso é utilizar o fomento, que é um instrumento legítimo, para enriquecer pessoas que já estão bastante enriquecidas, que não precisam. O fomento ele deve ser usado para desenvolver uma região economicamente e para auxiliar aqueles que estão lá na base, que são os pequenos empresários, os microempresários, os que movem a economia no Brasil e precisam realmente de ajuda. É difícil, né? Tem alguns instrumentos no estado, Banco do Povo, tem um Goiás Fomento, Goiás Fomento, se eu não me engano, é uma sociedade de economia mista, né? Uma empresa pública, ok? Pessoas, alguma dúvida aqui? Não, nós já estamos no fomento. Eu vou colocar agora no quadro e vocês copiam o fomento. Pode copiar. Incentiva a iniciativa privada de utilidade pública. Por exemplo, mediante a concessão de benefícios ou incentivos fiscais. Os exemplos estão aí, ó. Zona Franca de Manaus. Outro exemplo aqui, ó. Redução do IPI. Não sei se vocês lembram, recentemente, nos governos do PT, quando a economia estava muito estagnada, a presidente ia lá e reduziu o IPI da linha branca, vamos supor. Aí aqueles eletrodomésticos ficavam bem mais baratos, vocês lembram disso? Teve uma época também do cartão que você comprava eletrodoméstico, cartão do governo. Teve isso aí. Tudo isso aqui faz parte da política de fomento para desenvolver a economia. Sim ou não? Vamos ver aqui no chat. Todo mundo copiou? Quem terminou, fala pronto. Vamos, senão não dá tempo. Próxima atividade aí, pessoal. 4. Atividade de intervenção. Alguns doutrinadores não consideram a atividade de intervenção, consideram ela junto com o fomento. Tem uma briga doutrinária aí. Mas até hoje a maioria dos doutrinadores considera isso dividido, os 4 divididos, ok? O que seria intervenção? Pessoal, é quando a administração pública intervém na vida privada das pessoas, na administração privada das pessoas, para o benefício do interesse público. Professor, como assim? Exemplo. Tabelamento de preço, compra de estoques em depósito que o governo faz,
desapropriação, que é o principal exemplo. Por exemplo, na desapropriação, o governo vai lá, precisa construir um hospital público na região da sua casa lá. Ele vai fazer o quê? Usar o Instituto da Desapropriação. Perceba que não pode chegar lá e tirar todo mundo e pagar a indenização e tchau. Não. Esses atos administrativos seguem um rito. Existe a lei da desapropriação. A administração pública só segue o que a lei determina. Existe a lei da desapropriação, existem os fundamentos e essa desapropriação precisa ser aprovada e ter fundamento e passar pelas instâncias administrativas. Não é de repente. Mas quando acontece, a administração pública vai lá e indeniza, quando é na área urbana, indeniza em dinheiro, pelo valor o quê? Venal. O que seria o valor venal? O valor venal é aquele valor que você paga o IPTU. Às vezes a pessoa está morando numa casa de 500 mil, está pagando IPTU de uma casa de 60 mil. Então é uma faca de dois gumes. Se o governo precisar, se o Estado precisar desapropriar, ele vai te pagar aquela miséria ali do valor venal. Mas aí é obrigado a devolver ou não? Aí você é obrigado a sair. Você pode questionar a desapropriação na justiça. Se você não sair, vai vir força policial, é desapropriação. Se tiver passado todos os ritos. Às vezes você consegue pegar enquanto está nos ritos administrativos ainda e pá, congelar na justiça, suspende. Mas se você não pegar, dormiu e já está tudo pronto, vai tirar, vai te indenizar, você pode depois tentar na justiça que a indenização aumente. Você fala, ó, não é esse valor, o valor de mercado é tanto. A atualização do valor penal é parte do Estado. É o quê? A atualização do valor penal é parte do Estado. Não, o contribuinte também tem obrigação de ir lá atualizar o valor venal. Mas quem vai chegar lá na prefeitura e falar assim, ó, minha casa não vale mais 60 mil não, vale 500, pode cobrar aí. Ninguém vai fazer isso, né? Por isso que tem essa discussão sobre o tal do puxadinho da prefeitura, a foto satélite que aumenta a área e cobra IPTU. Então ninguém vai lá falar que aumentou a área. Por isso a administração sempre vai pagar o valor o quê? Venal. É o valor que você paga imposto. Sim ou não? Sim. Variação? Tem uma avaliação, só que essa avaliação ela é em conjunto com o valor venal. Nunca está muito fora do valor venal, então sempre vai ser lá embaixo, se o valor venal for lá embaixo. Ok? Aí o que a pessoa faz? Entra na justiça, pede uma avaliação privada, particular, aumenta o valor, tenta pedir mais. Exatamente, essa intervenção acontece por causa disso. Nós vamos falar lá na frente, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Pessoas, tabelamento de preços. Alguém aqui é da época lá do plano cruzado, plano cruzeiro, inflação nas alturas, Sarney, quem é dessa época? Pessoas, tocou o sinal? Então eu conto para vocês na volta. Tá.